Sinqia, antiga Senior Solution, foi a ação que vocês mais pediram durante essa semana para que eu falasse então justamente hoje no domingo. Só que, gente, eu não quero enganar ninguém, porque para mim hoje, na verdade, é terça-feira, 8 horas da manhã, e eu estou gravando esse vídeo com antecedência porque sim, estou em viagem e então eu precisava deixar todo esse material pronto para que vocês não ficassem sem vídeo no domingo. E o porquê que eu tô falando isso? Porque hoje, terça-feira, dia 14/5, é um dia antes dos resultados de Sinqia que serão divulgados amanhã, no dia 15. Então o que eu fiz, pessoal? Fiz realmente uma análise dessa ação, trazendo alguns pontos importantes, alguns indicadores fundamentalistas, algumas coisas que ela tem feito, alguns projetos, e eu imagino então que dependendo do resultado que saiu essa semana, não vai ter tanta diferença assim no que eu estou trazendo para vocês. Então, gente, fazer análise dessa empresa não foi fácil, o pessoal da Levante me ajudou mais uma vez. Os relatórios dos vídeos de domingo eu sempre deixo na descrição. E por que não foi fácil, gente? Primeiro ponto, porque Sinqia, ela é sim uma small cap do mercado. Mas não só uma small cap do mercado, ela por muito tempo ficou esquecida lá na Bolsa de Valores e por alguma razão muitos de vocês acabaram pedindo bastante ela nos últimos tempos. Nós temos várias outras empresas de tecnologia, então já estou falando, Sinqia é desse setor, porém, vocês querem saber dela, então vamos trazer alguns dados importantes. Primeiro ponto, Sinqia, então, ela trabalha no setor de tecnologia, fazendo softwares e prestando serviços principalmente para o setor financeiro. Então, softwares para bancos, para previdências, para consórcios, tudo isso ela trabalha, além de alguns serviços que ela presta, e que isso possibilita que algumas empresas terceirizem algumas áreas delas, principalmente pensando na questão da tecnologia. Então, assim que ela consegue ter essas fontes de receita. Um outro ponto que nós precisamos observar é que nos últimos anos, então, ela teve sim um crescimento constante e muito por conta de várias aquisições que ela tem feito. Desde 2005, ela vem adquirindo algumas empresas e incorporando elas na sua sociedade. Então, desde 2005 até agora 2019, que ela teve uma aquisição recente, inclusive, ela teve 12 aquisições de empresas que, claro, poderiam ser potenciais clientes, porém, ela acabou adquirindo e implementando, então, o seu sistema e os seus softwares e os seus serviços com um baixo custo e, claro, talvez por conta disso, ela tenha crescido bastante. Ela é, sim, uma empresa que entrega lucros constantes, porém, nem sempre são lucros crescentes. Por exemplo, de 2017 para 2018, nós tivemos uma redução no seu lucro de aproximadamente 63%. E a queda nesses lucros, a empresa atribuiu às aquisições recentes que ela tem feito. Então, o custo da aquisição, o custo de toda a transação para fazer essas aquisições afetaram sim o seu lucro. Bom, e como eu falei então que ela tem lucros constantes, isso quer dizer que ela também paga dividendos constantemente. Isso considerando pelo menos 5 anos da empresa. Agora um ponto importante, ela paga sim dividendos constantes, porém são dividendos baixinhos. Se nós considerarmos o último semestre dela, ela pagou 0,7% de dividendos. Portanto, quem está pensando em investir nela hoje, com certeza não é pensando nesses proventos, e sim talvez num crescimento da empresa e valorização dela. Só que aí nós precisamos avaliar realmente o setor que ela está atuando. Como eu falei, ela é do setor de tecnologia e esse setor, ele exige grandes investimentos e constantes investimentos. A tecnologia, para não se tornar obsoleta, ela precisa sim estar o tempo todo sendo atualizada e isso demanda gasto. E talvez por conta disso, boa parte do lucro que Sinqia tem tido, ela tem reinvestido, além de que recentemente ela também emitiu a sua primeira debenture para financiar os seus projetos. Só que além desses pontos, nós precisamos observar outros indicadores fundamentalistas que vamos ver se justifica talvez toda essa alta que ela teve, que ela saiu desse ano mais ou menos a faixa dos R$25 e está valendo hoje aproximadamente R$40, ou seja, uma valorização aí de quase 60%. E falando desses indicadores, eu acho que muitos deles
talvez vocês achem muito baixo, mas nós precisamos entender que nós estamos falando de uma small cap, que ela ainda talvez tenha muito potencial para crescer, e óbvio que quem investe nela realmente é pensando que esses indicadores venham a melhorar ao longo do tempo. Inclusive a questão dos dividendos e um lucro crescente, quem sabe, sem algumas oscilações. O ROI, por exemplo, que ele indica o quanto a empresa está conseguindo rentabilizar o patrimônio líquido, ele não é um ROI alto. Na verdade, ele está na faixa de 3,2%. E nós sabemos que nós gostaríamos de ver um ROI acima de 10%, quiçá acima de 20%, que é a coisa mais maravilhosa da vida, né, gente? Porém, não é esse o caso, é um ROI baixo, na verdade, muito por conta, eu acho, da empresa ainda estar buscando uma grande expansão, estar reinvestindo muito o seu lucro e, claro, que talvez ao longo do tempo a gente consiga ver uma expansão desse indicador também junto com a empresa. Mas a gente não sabe efetivamente se isso vai acontecer, até porque, como eu estou falando, existem riscos nesse setor de tecnologia e claro que existem outras empresas do mercado ao qual os investidores podem estar olhando também. Lynx é uma que eu sei que alguns de vocês pediram e claro que brevemente, se ela continuar sendo bastante pedida, eu posso trazer ela para o canal. Porém, se você quer entender a diferença entre essas empresas, procure analisar alguns indicadores, como a margem líquida, o ROI e todos esses que eu geralmente falo no domingo. Tente comparar as duas. E aí, aproveitando que eu já falei dessa questão da margem líquida, esse é um outro ponto que a gente vai ver um número muito baixo. A margem líquida de Sinqia está na faixa de 1,9%, ou seja, é quase nada. E o que significa essa margem líquida? Nada mais é do que quanto sobra para a empresa depois de ela vender e comercializar os seus produtos. Ou seja, ela tem uma margem muito baixa por enquanto. E outro ponto que eu tinha falado inclusive no último vídeo para vocês sobre o que olhar em small caps era justamente a questão de geração de caixa. E no caso de Sinqia, ela gera sim um bom caixa de aproximadamente 15 milhões. Este é o EBITDA dela, que eu já expliquei para vocês no vídeo passado. Um outro indicador que nós precisamos olhar também, precisamos vírgula, né? Ele não é tão necessário assim, mas ele pode indicar se a empresa ela está cara ou se ela está barata, é o PVP da empresa. O preço dividido pelo valor patrimonial de Sinqia está na faixa de 5,4. E o que isso significa? Eu já falei em outros vídeos, mas eu vou retomar aqui para vocês. Quando a gente olha esse indicador PVP e nós enxergarmos um número abaixo de 1, isso quer dizer que a empresa está barata. Quando a gente olha esse indicador e ele está entre 1 e 2, isso pode ser que esteja com um preço justo. E acima desse 2, pode ser então que ela já esteja muito cara. Mas eu sempre faço uma ressalva quanto a todos esses indicadores que eu trago para vocês. A gente nunca pode avaliar um único indicador sozinho, porque às vezes um vai estar querendo dizer uma coisa e o outro totalmente outra. Então nós precisamos olhar qual é o conjunto da obra e fazer tanto uma análise qualitativa como uma análise quantitativa. E é justamente isso que nós fizemos hoje. Nós trazemos indicadores financeiros, que são os quantitativos, e nós também avaliamos um pouquinho a questão do setor e como demandam esses investimentos, e tudo isso é a questão qualitativa. E pensando nisso, então, gente, eu quero saber de vocês. Depois de todos esses dados, eu quero saber se vocês investiriam em Sinqia. E por que vocês investiriam? Porque nós bem podemos ver que talvez alguns múltiplos indicadores financeiros não são aquelas mil maravilhas. Porém, eu também entendo que quando uma pessoa escolhe investir em uma small cap, ela vai aceitar alguns números assim para tentar ver o crescimento dessa empresa. E aí eu já vou fazer uma ponderação que eu sempre faço. Quando a gente escolhe empresas que talvez ofereçam um pouquinho mais de risco para nossa carteira, nós precisamos nos expor com um mínimo. E o que eu digo então é que talvez de 90 a 95% da sua carteira vão estar em ações, fundos imobiliários ou investimentos que você considera que não vão te dar dor de cabeça. E os outros 5%, no máximo 10%, você pode talvez colocar algumas operações um pouquinho mais de risco, como small caps, ou talvez com operações de swing trade, ou talvez com opções, enfim, você decide. O importante é que você tenha
esse gerenciamento de risco. Mas e aí, gente, agora que vocês já escreveram se vocês investirem ou não em Sinqia, qual é a ação que vocês querem ver aqui no próximo domingo? Escrevam nos comentários e eu vejo vocês na próxima semana.